Na manhã de 6 de agosto do ano 258, São Sisto II celebrava a Eucaristia nas catacumbas de São Calixto, em Roma, cercado por seus fiéis e diáconos. Era uma cerimônia clandestina, realizada sob o risco constante de invasão. E naquele dia, o impensável aconteceu. Soldados romanos invadiram o local, interrompendo o rito sagrado. O Papa e seus diáconos foram presos, acusados de desobedecer às leis do Império. Mas o que se seguiu não foi um ato de submissão, e sim de heroísmo. O que você faria se sua fé fosse colocada à prova diante da morte? Se em um instante, tivesse que escolher entre a vida terrena e a eternidade ao lado de Cristo? Mas um homem não hesitou, enfrentou o império mais poderoso do mundo com nada além de sua fé. Hoje, você conhecerá a vida de São Sisto II, um papa que transformou o terror em glória, e com seus companheiros mártires, escreveu um dos capítulos mais heróicos da história da Igreja. No século III, o cristianismo vivia seus dias mais sombrios. O Império Romano, sob o comando do imperador Valeriano, lançava mão de uma perseguição implacável contra bispos, padres e diáconos. A pena era clara: morte imediata, sem julgamento. O objetivo: extinguir a fé cristã. Mas em meio a esse cenário de medo e opressão, um homem se destacou. São Sisto II, o Papa que com coragem e serenidade, guiou a Igreja em tempos de trevas. Prepare-se para uma história que não é apenas sobre martírio, mas sobre fidelidade inabalável, coragem diante do impossível e a força de uma fé, que nem mesmo a morte pôde apagar. Fique conosco até o final, porque esta história vai tocar seu coração e reacender sua esperança. O Império Romano, no século III, em toda a sua glória e poder, enfrentava um inimigo que não podia ser derrotado pelas armas: o cristianismo. A fé em Cristo crescia silenciosamente, conquistando corações e mentes, mesmo sob o peso das perseguições. Para o imperador Valeriano, isso era intolerável. Ele promulgou decretos severos, ordenando a execução sumária de bispos, padres e diáconos. Não havia julgamentos, apenas a verificação da identidade e a sentença de morte. Foi nesse cenário que São Sisto II assumiu o papado. Ele sabia que sua missão seria curta e perigosa, mas também sabia que a Igreja precisava de um pastor que a guiasse em meio às trevas. Sisto era um homem de paz, um líder que buscava a unidade em tempos de divisão. Durante seu breve pontificado, ele enfrentou uma das maiores controvérsias da época. E mesmo assim semeou a paz e a unidade no seio da Igreja de Cristo. Com sabedoria e humildade, ele trabalhou para restaurar a comunhão entre as igrejas africana e romana, mostrando que a unidade era mais poderosa do que qualquer dissensão. Mas a paz que ele semeava dentro da igreja contrastava com a tempestade que se aproximava de fora. Valeriano intensificava sua perseguição, e os cristãos viviam sob constante ameaça. Para Sisto, cada dia era uma oportunidade de testemunhar a fé, mesmo sabendo que o martírio era inevitável. Na manhã de 6 de agosto de 258, São Sisto II desceu às catacumbas de São Calixto, um dos refúgios mais sagrados para os cristãos perseguidos. Aquele local, escondido sob o solo de Roma, era mais do que um abrigo. Era um símbolo de resistência, fé e esperança. As paredes das catacumbas, adornadas com símbolos de peixes, âncoras e o bom pastor, falavam silenciosamente da ressurreição e da promessa de vida eterna. Cada canto daquele lugar carregava as marcas das orações e lágrimas de uma comunidade, que mesmo sob o peso da perseguição, não deixava de acreditar. Sisto caminhava com passos firmes, mas seu coração estava cheio de compaixão pelos fiéis que o aguardavam. Ele sabia que cada celebração da Eucaristia poderia ser a última, mas isso não o impedia de cumprir sua missão. Para ele, aquele momento era sagrado, um encontro direto com Cristo, e nada, nem mesmo a ameaça da morte, poderia afastá-lo desse dever. Ao chegar ao altar improvisado, Sisto foi recebido pelos olhares esperançosos de seus diáconos e dos fiéis que arriscaram suas vidas para estar ali. Entre eles estavam Januário, Vicente, Estevão e Lourenço, homens que compartilhavam não apenas da fé, mas também da coragem de seu pastor. Lourenço, em particular, era como um filho espiritual para Sisto, sempre ao seu lado,
zelando pelos pobres e pelos tesouros da igreja. A celebração começou em um silêncio profundo, quebrado apenas pelas palavras sagradas do Papa. Cada frase pronunciada parecia carregar o peso de séculos de fé, como se o céu e a terra se unissem naquele instante. Os fiéis ajoelhados sentiam a presença de Deus de forma palpável. Era um momento de graça, um vislumbre da eternidade em meio à escuridão da perseguição. Mas enquanto Sisto elevava o cálice, um som distante começou a ecoar pelos corredores das catacumbas. Passos pesados, acompanhados pelo tilintar de armaduras, aproximavam-se rapidamente. Os fiéis trocaram olhares de pânico, mas Sisto permaneceu calmo. Ele sabia que aquele momento chegaria. De repente, a entrada das catacumbas foi invadida por soldados romanos. Eles carregavam tochas que iluminavam o ambiente com uma luz ameaçadora, projetando sombras nas paredes sagradas. A invasão foi rápida e brutal. Os soldados gritaram ordens, exigindo que todos se levantassem. Alguns fiéis tentaram fugir, mas foram detidos. Sisto, no entanto, não se moveu. Ele permaneceu diante do altar, olhando serenamente para os soldados. Sua postura não era de desafio, mas de entrega. Ele sabia que estava prestes a oferecer o maior sacrifício de sua vida, e o fazia com a mesma dignidade com que celebrava a Eucaristia. Os diáconos, fiéis ao seu pastor, também não recuaram. Lourenço, com os olhos cheios de lágrimas, aproximou-se de Sisto, como se quisesse protegê-lo. Mas Sisto, com um gesto gentil, pediu que ele permanecesse firme. "Ainda não é a tua hora, meu filho", disse ele em voz baixa, mas cheia de autoridade. Os soldados agarraram Sisto e seus diáconos, arrastando-os para fora das catacumbas. Os fiéis, aterrorizados, assistiram enquanto seu pastor era arrancado do altar. Alguns choraram, outros rezaram em silêncio, mas todos sabiam que estavam diante de um momento que marcaria a história da igreja. Enquanto era levado sob escolta, Sisto olhou uma última vez para os fiéis. Seu olhar não era de medo, mas de esperança. Ele sabia que mesmo em meio à brutalidade daquela cena, a fé que ele havia semeado continuaria a florescer. Aquele dia, que começou com a celebração da vida eterna, terminaria com o testemunho do martírio. Mas para Sisto, não havia diferença. Ele sabia que ao entregar sua vida, estava completando a obra que Cristo havia iniciado. Entre os diáconos que acompanhavam São Sisto II, havia um que brilhava com uma luz especial. Lourenço. Jovem, dedicado e de coração generoso, ele era o tesoureiro da igreja, responsável por administrar os bens e garantir que os pobres e necessitados fossem atendidos. Para Lourenço, cuidar dos mais vulneráveis era mais do que uma tarefa. Era um ato de amor que refletia o próprio Evangelho. Quando os soldados invadiram as catacumbas e prenderam São Sisto II, Lourenço sentiu seu coração se despedaçar. Ele sempre estivera ao lado do Papa, acompanhando-o em cada celebração, em cada momento de oração e decisão. Ver seu pai espiritual sendo levado ao martírio era uma dor quase insuportável. Com os olhos marejados, Lourenço se aproximou de Sisto enquanto os soldados o arrastavam. Sua voz, embargada pela emoção, ecoou pelas catacumbas. "Aonde vais, ó Pai? Tu nunca subiste ao altar sem a minha companhia. Por que agora, que vais oferecer tua própria vida, não me levas contigo?" Sisto parou por um instante, olhando para Lourenço com ternura. Mesmo diante da morte iminente, ele manteve a serenidade de um pastor que cuida de suas ovelhas. Com uma voz firme, mas cheia de amor, respondeu: "Meu filho, não te abandono. Dentro de poucos dias, tu me seguirás. Mas por enquanto, tens outra missão a cumprir." Lourenço sabia que aquelas palavras eram um chamado. Ele não seria poupado do martírio, mas antes disso, tinha algo importante a fazer. Os soldados, percebendo sua posição como tesoureiro da igreja, ordenaram que ele entregasse os tesouros que administrava. Eles acreditavam que Lourenço tinha acesso a riquezas materiais, ouro e prata, que poderiam ser confiscados pelo império. Mas Lourenço, com astúcia e fé, viu nisso uma oportunidade de glorificar a Deus.
Durante os dias que se seguiram, ele distribuiu todos os bens da igreja entre os pobres e necessitados. Para ele, aqueles eram os verdadeiros tesouros da igreja, e nenhum soldado romano poderia tirá-los. Quando os soldados voltaram para exigir os tesouros, Lourenço os levou até uma praça onde havia reunido um grande grupo de pobres, doentes e marginalizados. Com um gesto solene, apontou para eles e disse: "Eis aqui os tesouros da igreja." Os soldados, furiosos com o que consideraram uma afronta, prenderam Lourenço e o condenaram ao martírio. Mas mesmo diante da tortura e da morte, Lourenço permaneceu inabalável. Ele foi amarrado a uma grelha de ferro e colocado sobre brasas ardentes, mas sua fé era mais forte que o fogo. Em meio às chamas, Lourenço, que se tornaria também santo, movido pela fortaleza do Espírito Santo, pronunciou palavras que ecoariam por gerações: "Virai-me, pois este lado já está bem assado." A coragem e o humor de São Lourenço, mesmo em meio ao sofrimento, tornaram-se um testemunho poderoso da força da fé. Ele não apenas aceitou o martírio, mas o transformou em um ato de louvor a Deus. São Lourenço seguiu seu pai espiritual, São Sisto II, ao céu, mas deixou para trás um legado que inspiraria a Igreja por séculos. Sua vida e morte são um lembrete de que os verdadeiros tesouros da Igreja não estão em riquezas materiais, mas na caridade, na fé e no amor ao próximo. São Sisto II e 4 de seus diáconos foram levados sob escolta ao tribunal romano. O ambiente era sombrio, marcado pela pompa e severidade das autoridades imperiais. Os soldados, com armaduras reluzentes, cercavam o local, enquanto os magistrados observavam com olhares frios e calculistas. Para eles, aquele julgamento era apenas mais um entre tantos, mas, para Sisto e seus companheiros, era o momento de selar sua fidelidade a Cristo. As autoridades romanas, seguindo as ordens do imperador Valeriano, exigiram que Sisto renunciasse à fé cristã e prestasse culto aos deuses do império. Era um ultimato que para muitos, significava a escolha entre a vida e a morte. Mas para Sisto, a resposta já estava clara. Com uma serenidade que só a fé pode proporcionar, ele ergueu a cabeça e declarou com firmeza: "Não há outro Deus além do Deus verdadeiro. E não há outro Senhor além de Jesus Cristo." As palavras de Sisto ecoaram pelo tribunal, causando um silêncio momentâneo. Os magistrados, perplexos com a coragem daquele homem, tentaram persuadi-lo, oferecendo-lhe uma última chance de salvar sua vida. Mas Sisto permaneceu inabalável. Ele sabia que a verdadeira vida não estava neste mundo, mas na eternidade ao lado de Deus. A sentença foi pronunciada com frieza: decapitação. Não haveria apelação, nem misericórdia. No mesmo dia, Sisto e seus companheiros foram levados ao local da execução. Enquanto caminhavam pelas ruas de Roma, cercados por soldados, Sisto rezava em silêncio. Ele não pedia por sua vida, mas pela força de seus fiéis e pela continuidade da Igreja. Ao seu lado, os diáconos caminhavam com a mesma dignidade, conscientes de que estavam prestes a oferecer o sacrifício supremo. O trajeto até o local da execução era acompanhado por olhares curiosos e temerosos dos cidadãos romanos. Alguns zombavam, outros permaneciam em silêncio, mas havia também aqueles, que tocados pela coragem de Sisto, começavam a questionar as crenças do império. Ao chegar ao local da execução, Sisto foi colocado diante do carrasco. Ele olhou para os céus, como se buscasse a face de Deus, e pronunciou suas últimas palavras: "Senhor, receba meu espírito. Que meu sangue, derramado por tua glória, seja semente de novos cristãos." Com essas palavras, ele inclinou a cabeça e aceitou o golpe fatal. O sangue de Sisto e de seus companheiros manchou o chão, mas para os cristãos, aquele sangue não era sinal de derrota, e sim de vitória. Era o testemunho de uma fé que nem mesmo a morte podia destruir. Os corpos de Sisto e dos diáconos foram recolhidos pelos fiéis e sepultados com reverência nas catacumbas de São Calixto, o mesmo lugar onde ele havia celebrado sua última Eucaristia. A notícia de seu martírio se espalhou rapidamente, inspirando cristãos de todas as partes do império a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das perseguições. O martírio de São Sisto II não foi apenas um ato de coragem individual,
mas um marco na história da Igreja. Ele mostrou que a fidelidade a Cristo vale mais do que qualquer ameaça ou sofrimento. Seu sangue, como ele profetizou, tornou-se semente de novos cristãos, e sua memória é celebrada até hoje como um exemplo de amor incondicional a Deus. O martírio de São Sisto II e de seus companheiros diáconos não foi em vão. Pelo contrário, seus sacrifícios tornaram-se um testemunho vivo da força do Evangelho e da fidelidade inabalável a Deus. O sangue derramado nas catacumbas e nas ruas de Roma não foi apenas sinal de sofrimento, mas de esperança. Como dizia Tertuliano, um dos grandes escritores cristãos da época, o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. A notícia do martírio de Sisto e seus diáconos espalhou-se rapidamente entre as comunidades cristãs. Para muitos, sua coragem diante da morte foi um chamado à conversão e à perseverança. Os cristãos perseguidos, que viviam escondidos e temerosos, encontraram na história de Sisto um motivo para renovar sua fé. Eles entenderam que mesmo diante das forças mais poderosas do mundo, a fé em Cristo era invencível. São Sisto II foi incluído no cânon romano, a oração eucarística primeira, como um testemunho eterno de sua fidelidade. Cada vez que a Igreja celebra essa oração, o nome de Sisto é proclamado, lembrando-nos de sua coragem e de seu amor por Cristo. Ele não é apenas um nome em uma lista, mas um símbolo de resistência, de entrega total e de confiança na promessa de vida eterna. A história de São Sisto II nos ensina que a verdadeira força não está nas armas, no poder humano ou nas riquezas materiais, mas na fé inabalável em Deus. Ele enfrentou o império mais poderoso do mundo com nada além de sua confiança em Cristo, e essa confiança foi suficiente para transformar sua morte em vitória. Os cristãos que vieram depois de Sisto continuaram a proclamar o Evangelho, mesmo sob o risco de perseguição. Inspirados por seu exemplo, eles entenderam que o martírio não era o fim, mas o começo de uma nova vida. Não apenas para os que entregavam suas vidas, mas para todos aqueles que eram tocados por seu testemunho. Hoje, São Sisto II e seus companheiros mártires são lembrados como heróis da fé. Eles nos convidam a refletir sobre nossa própria caminhada cristã. Estamos dispostos a carregar nossa cruz e a seguir a Cristo, mesmo quando o caminho é difícil? Estamos prontos para testemunhar nossa fé, mesmo diante das adversidades? Que a memória de São Sisto II e seus companheiros nos inspire a viver com coragem, esperança e amor. Que assim como eles, possamos ser luz em meio às trevas, proclamando com nossas vidas, que Cristo é o único Senhor. O testemunho desses santos nos desafia a viver nossa fé com autenticidade e coragem. Não importa o que enfrentemos, Deus está conosco. Ele nos dá força para superar as provações e nos conduz à glória eterna. Que a memória de São Sisto II e seus companheiros mártires nos inspire a sermos fiéis, a confiarmos em Deus e a vivermos com esperança. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe esta história com quem precisa de inspiração. Que Deus abençoe você.